E no quadro Saúde e Qualidade de Vida de hoje, mais uma semana, você já sabe, para responder as dúvidas frequentes dos nossos telespectadores. Hoje a gente está aqui mais uma semana com o Dr. Marcelo, que é o nosso ortopedista, que voltado para a de coluna, mas hoje a gente vai falar sobre um outro assunto que também está dentro da ortopedia e que algumas mães têm essa dúvida frequente e também várias outras pessoas que a gente até recebeu um e-mail sobre isso. Sobre o pé chato, Dr. Marcelo, a gente escuta falar bastante essa expressão. O que é o pé chato? Tudo bem? Bom, Mariana, não, o pé chato é uma alteração no formato do pé. Então, o pé ele tem tem que ter, quando a gente olha na parte interna do pé e olhando de lado, ele tem uma curvinha, ele tem um arco, que é um arco fisiológico, um arco normal, e tem que existir essa curvinha do pé. Quando não existe isso, a gente chama de pé plano, né? E esse pé plano ou pé chato, ele tem várias causas. É muito comum na criança. A criança tem o pezinho plano, chato, isso é fisiológico, isso é normal até determinada idade, e é comum no consultório a mãe trazer a criança achando que tem algum problema mais sério, algum problema mais grave, e daí a gente acaba fazendo esclarecimento. O arco do pé, ele aparece quando as estruturas que estão segurando os ossinhos do pé, os ligamentos, a musculatura, está bem desenvolvida. E isso na criança demora para aparecer. Então, a criança até os 6, 7 anos de idade ainda não tem essas estruturas firmes e bem desenvolvidas, fazendo com que exista esse arco. Então, é comum ter pé plano até 6, 7 anos de idade, isso é muito comum. Em algumas crianças especificamente, esse formato, essa formação do arco pode chegar até aos 10 anos de idade, sendo normal também. Isso tudo daí é o médico que vai dizer. Mas até os 7, 8 anos de idade, um pezinho plano, sem dor, não há problema nenhum. Isso acontece justamente porque as estruturas que vão formar esse arco não estão formadas. Não tem que se preocupar. Antigamente se usava muito botinhas ortopédicas, palmilhas. Já faz vários anos que já se sabe que isso não tem nenhum benefício, né? Então a gente não usa nenhum artifício externo, só mantém a vida normal da criança, não tem que se preocupar. Tem estudos que mostram que o andar descalço, o andar na grama, o brincar descalço favorece o aparecimento desse arco, tá? Então isso a gente também orienta. Se porventura este arco de pé não apareceu, é um pezinho plano, um pé chato, a criança está com seus 10, 12 anos de idade e tem dor além de tudo, a gente tem que começar a pensar sim em alguma alteração patológica, em alguma doença. Uma doença muito comum de ocorrer nessa faixa etária, entre os 10 e 12 anos de idade, muito comum de causa de pé chato, é o que a gente chama de barra óssea, tá? Então entre os ossinhos do pé existem alguns casos de crianças que esses ossinhos do pé nascem unidos por uma cartilagenzinha, e essa cartilagem faz com que o pé fique chato e não se desenvolva o arco medial. Nesses casos tem que ser feito tratamento, em alguns casos até cirurgicamente, mas como eu falei, a bandeira vermelha, o sinal de alerta é a dor. Então, apareceu dor, tem que ser investigado. A grande maioria dos pés planos não tem dor. Tem algumas pessoas, só vou comentar mais uma outra causa muito comum de pé plano, que tem algumas pessoas, mesmo na idade adulta, que têm o pé plano. Essas pessoas têm esse pé plano porque todas elas, geneticamente ou como uma característica delas, elas têm todos os ligamentos, todas as articulações do corpo muito flácidas, muito flexíveis. Essas pessoas que têm essa elasticidade aumentada dos ligamentos, elas vão ter uma tendência a ter pé plano por ter muita elasticidade ligamentar, então elas vão ter um pé plano mesmo na idade adulta. Se não tem dor, não há problema. Quando há caso de dor, a gente pode usar desde palmilhas compensatórias até trabalhos fisioterápicos. Doutor, então é comum tanto em homens como em mulheres também? Os dois casos, a incidência é muito semelhante, né? Tanto no pé plano da criança, quanto no pé plano do adulto.
Doutor Marcelo, e aquela história, então, do menino não poder servir o exército por ter o pé chato, o pé plano? Então, pacientes que têm pé plano e que uma das causas, como eu falei agora há pouco, é aquela fusão entre os ossinhos, esses pacientes muitas vezes não vão ter dor tão precocemente, vão começar a sentir essa dor no quartel, quando estão no exército e vão fazer exercícios de marcha, né? O marchar em pessoas que têm esse pé plano, rígido, que é por fusão óssea, vai trazer dor. Então, de uma maneira geral, atualmente até não tem sido tão rígido assim, os avaliadores do exército não estão seguindo isso tão à risca, mas pés planos no quartel geralmente são desestimulados justamente porque o indivíduo pode ter dor durante a marcha. Muito obrigada pelas informações e até o próximo programa. Obrigado, Maria. Até o próximo. Bom, hoje a gente falou um pouquinho sobre esse famoso pé chato ou pé plano. Você tem alguma dúvida na área da ortopedia? Então mande pra gente também um e-mail na produçãoficadica@gmail.com que a gente vai estar conversando aqui com o Dr. Marcelo e solucionando as suas dúvidas.